Pessoal, meu nome é Daniela e eu tô gravando aí uma série de vídeos sobre a China, país que eu visitei há pouco tempo, um país muito interessante, muito diverso, cheio de história antiga e história recente. É um país que sofreu uma imensa transformação nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 10 anos. Então, muita coisa interessante eu aprendi nessa viagem e eu queria compartilhar com vocês. Durante os vídeos era bem complicado fazer isso, porque vocês perceberam que os pontos turísticos principais de Pequim são muito cheios, né? O turismo interno na China é muito intenso, 90% do turismo é interno. Então os chineses, eles visitam a capital com muita frequência e dessa maneira, né, os ambientes ficam sempre muito cheios. Eles falam muito também, então dá para perceber o som no fundo e isso às vezes me deixava insegura de vocês estarem ou não ouvindo o que eu estava falando. E minha preocupação principal era de me perder. Se perder na China é sempre um problema, porque eles realmente não falam inglês. Muitas vezes os que falam inglês têm uma pronúncia muito diferente, uma fonética muito diferente e eles não nos entendem. E o que é pior, eles não reconhecem os caracteres escritos, né, ocidentais. Então imaginem, eles não conseguem entender se você escrever o nome do hotel, né, e entregar para o taxista, por exemplo, ele não consegue saber onde é que você quer ir. Então por isso que a gente sempre tem que sair do hotel, né, com um cartão escrito em chinês, o nome do hotel e o endereço, para que caso, né, se por acaso a gente se perca, a gente consiga retornar para casa. Então é um mundo em que nós nos sentimos uma criança, porque a gente não consegue ler nada, ler placa, não consegue ler um cardápio, a gente não consegue falar com as pessoas, né, de maneira direta e a gente precisa sempre de um intermediário, né, a gente precisa sempre de um intérprete. Então nesses lugares muito cheios, essa era uma preocupação, que eu não me perdesse. Além de tudo, acontecia uma coisa curiosa, era comum grupos pedirem para tirar foto comigo. E muitas vezes isso me tirava um pouco do lugar onde eu estava, né, e me ocupava um pouco de tempo. E no início eu achei muito estranho, mas depois fui me acostumando e perguntei o que era, né, por que disso. E eles me explicaram que ainda é incomum para pessoas que vivem no interior ver pessoas ocidentais. Então eles têm essa curiosidade, né, e querem registrar isso em foto, querem mostrar que estiveram com pessoas ocidentais. Então era comum eu ser abordada, né, e essas fotos serem tiradas, né, ou em grupo ou em separado. Então, durante o meu percurso, principalmente dentro da Cidade Proibida, eu tinha que ficar sempre muito atenta, né, a esse fluxo intenso de pessoas para que eu não me perdesse. Ali dentro da Cidade Proibida aconteceram histórias fantásticas. Imaginem que o imperador vivia ali com a imperatriz, esse laço era meramente político, eles não tinham uma vida de marido e mulher. E o imperador tinha 3.000 concubinas, que viviam todas dentro da Cidade Proibida. Um ambiente imenso, como vocês viram, com 9.999 cômodos, uma área com vários prédios, né, com várias entradas. E a Cidade Proibida era então uma cidade dentro da cidade. Ali dentro só era permitido a família do imperador e as pessoas que trabalhavam para o imperador. Os únicos homens que podiam circular ali dentro eram todos eunucos. E uma curiosidade é que o pênis de cada um deles ficava guardado, né, numa substância lá que preservava tecidos, porque como eles acreditavam na vida depois da morte, os eunucos eram enterrados com o pênis, porque na próxima vida eles encarnariam então já com o seu corpo inteiro. Então eles tinham muito essa preocupação de levar as coisas materiais, né, na hora da morte, para que na sua reencarnação, na sua outra vida, no seu outro mundo, ele voltasse com aquilo que lhe pertencia. Bom, então as 3.000 concubinas ficavam ali naquele espaço, confinadas, nunca mais tinham acesso à família, nunca mais podiam, né, andar pela cidade e viviam uma vida realmente muito triste. Imagina numa época em que não se tinha internet, não se tinha WhatsApp, não se tinha, né, Facebook, a comunicação realmente era cortada. Muitas, né, nessa época as mulheres não sabiam ler e escrever e muitas ficavam ali vagando por toda a vida sem nunca ter encontrado com o imperador. O imperador conhecia as concubinas por números e tinha lá algumas que eram as prediletas, as preferidas. As outras, muitas vezes, durante toda a sua vida, nunca tiveram um único encontro com o imperador. Então era uma vida muito reclusa e muito triste. E imaginem o número de conflitos, de fofocas e de guerras internas, né, que aconteciam ali com aquelas 3.000 mulheres concorrentes.
Dentre as histórias, uma que me chamou muita atenção foi de uma concubina muito astuta e que visava aí um sucesso, almejava um sucesso e não conseguia se conformar com o fato dela não conhecer o imperador. Ela era uma mulher muito inteligente, uma mulher rica. Ela veio com posses, ela veio de uma família rica e entrou na Cidade Proibida tendo aí algum dinheiro, algum recurso. Então ela decidiu que a única maneira que ela teria para conseguir, né, encontrar o imperador seria aliciando esses eunucos. Ela então suborna esses eunucos para que eles encontrem uma forma dela ter esse encontro com o imperador. E depois de algum tempo aparece a oportunidade. O imperador sai todo verão para o Palácio de Verão, um filme, né, um vídeo aí que eu também postei, um lugar muito bonito, construído todo dentro das normas do Feng Shui, um lago artificial muito grande, onde o vento bate na direção específica, né? E o imperador então todo verão passava nesse palácio. A China tem uma amplitude térmica muito grande. No verão a temperatura chega a 45 graus, no inverno a -10, né, com muita neve. Então, no verão, o imperador ia para esse palácio. E nesse verão específico, ele tinha resolvido que não levaria nenhuma concubina. Ele queria passar um período sozinho para meditar. Né? Nessa época, a China tinha como religião o budismo. Hoje, né, os chineses são ateus. Então, ele queria ter um tempo sozinho, só com ele. E então, os eunucos viram nisso uma excelente oportunidade. Então, o que eles fizeram? Emprestaram roupas de eunucos para ela sair da Cidade Proibida. Ela sai da Cidade Proibida e no momento específico que o imperador passa ali de barco, ali perto ali daquele lago, ela se joga dentro da água e finge que está se afogando. O imperador vê, manda seus empregados, né, salvarem aquela mulher que ele não sabia quem era. E quando ela sai da água, ela sai ali linda, com a roupa toda transparente, colada, né? E aí, a partir daí, o imperador se apaixona. E 3 meses ficam os dois sozinhos, né? A Sushi não tem concorrência, dentro do Palácio de Verão. E a partir daí ela passa então a ser uma das preferidas do imperador, que descobre depois que ela é uma das suas concubinas, né? E vê aquela atitude dela como uma grande prova de amor. Só que o verão termina e eles retornam para a Cidade Proibida. E aí imaginem, né, não só a concorrência das outras 3.000 concubinas, né, as 2.999 concubinas, mas principalmente os olhares, né, furiosos das concubinas prediletas, que se sentem traídas por ela ter feito isso, né, e ter permanecido dentro da Cidade Proibida. Então Sushi percebe que a situação dela está grave e se ela quiser continuar ali dentro do seu posto, ela vai ter que fazer outras alianças. Então ela escolhe ser amiga da imperatriz. A imperatriz, ela tem um papel meramente político, ela tem um papel ali de também ter influência nas decisões do governo, né, nas decisões do império. Mas a presença da imperatriz, diferente do que acontece com os reinados, é muito menor. Então, tanto é que a gente vê, né, que existe lá, a gente vê só um trono, é o trono do imperador, não existe o trono da imperatriz. Então a imperatriz vê com bons olhos uma aliança com uma das concubinas para que ela traga aí as informações que ela precisa, né, a respeito das decisões do imperador. E as duas então passam aí a fazer uma parceria. E Sushi é muito beneficiada com isso. Porém, ela tinha outras ideias, né? Ela tinha outras pretensões. Ela queria ser imperatriz. Então ela mata a imperatriz, né, envenena a imperatriz. E nesse meio tempo ela fica grávida do imperador e dá a ele um filho homem. E ele não tinha nenhum filho homem, ele só tinha filhas mulheres. Então ela passa a ser a imperatriz por ser a mãe do primeiro filho homem desse imperador. E a partir daí ela então passa a ter uma influência muito grande, né, e uma posição de muito destaque dentro da Cidade Proibida. Esse imperador morre alguns anos depois, né, e deixa então um filho ainda muito, muito pequeno, criança, como seu sucessor. Especula-se que essa morte do imperador também tenha sido tramada por essa mulher, por essa Sushi. Por quê? Porque o filho dela passando a ser imperador, quem na verdade passa a governar a China é ela. Então o filho fica sentado no trono e há uma cortina atrás e ela se senta atrás da cortina e vai falando para ele tudo o que ele precisa fazer, né? Então daí veio a expressão política por trás das cortinas. Esse filho
cresce e é muito rebelde, né, e começa a criticar muito essa postura da mãe, e tende a sempre querer sair da cidade proibida, né? Então ele tinha uma vida muito confusa, e ele passa então a se relacionar com mulheres de fora da cidade proibida, contrai uma doença venérea ainda muito jovem, com 16, 17 anos, e morre. Então Sushi nomeia aí um outro imperador, um sobrinho, né, um possível sobrinho desse filho dela, ou seja, filho de uma outra concubina, e continua assim, né, a fazer a sua forma, né, indireta de governo. Acontece isso mais uma vez, e ela tem então um longo período em que ela governa a China de maneira indireta. Então a Sushi é uma pessoa, uma figura dentro da China muito conhecida e muito mal vista pelos chineses. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história, e a gente se vê no próximo vídeo.